Olá a todos, vamos iniciando aqui mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 17 de novembro, vamos estudar a primeira carta de João. Estamos aí agora prestes a finalizar o nosso estudo do Novo Testamento. Temos apenas as 3 epístolas de João e o livro de Apocalipse. Então, faltam apenas 4 livros, contando com o dia de hoje. Vamos prosseguir. Iniciando então pela introdução. Esta primeira epístola de João, conhecida também como uma epístola católica, uma epístola geral, é de 5 capítulos, foi escrita pelo apóstolo João, que era aquele mesmo que escreveu o Evangelho, e também as 3 cartas e o livro de Apocalipse. Foi escrita provavelmente no fim do século I e era dirigida às comunidades cristãs da Ásia Menor. O centro da carta é o amor, que traduz a fé em vida concreta. Amar ao próximo significa conhecer a Deus, viver na luz, estar unido a Deus e aos irmãos, não pertencer ao mundo e cumprir os mandamentos. Portanto, amar a Deus é praticar a justiça e ser filho de Deus. Obter o perdão dos pecados e libertar-se do medo. É claro que tudo isso é maravilhoso, mas a igreja vivia em uma grande crise. Os cristãos da Ásia Menor passavam por uma séria crise provocada por um grupo que pregava uma doutrina gnóstica. E nós já estudamos isso antes. Essa doutrina afirmava que o homem se salva graças a um conhecimento religioso especial e pessoal. Eles negavam que Jesus era o Messias e se gloriavam de conhecer a Deus, de amá-lo e de estar em íntima união com ele. Afirmavam-se iluminados, livres do pecado e da baixeza do mundo. Não davam importância ao amor ao próximo. A intenção do autor, portanto, é advertir os cristãos para que permaneçam na luz do Evangelho. E o seu principal objetivo era fazer com que seus leitores soubessem diferenciar os ensinos de Jesus com os ensinos dos falsos mestres. Lembrando sempre do vídeo do The Bible Project, que está disponível no YouTube. Você pode procurar, sempre você digita o nome do livro bíblico, escreve The Bible, já vai aparecer, né? The Bible, se quiser em português. E aí já vai aparecer. E estes vídeos são muito bons porque eles introduzem o livro bíblico de uma forma panorâmica. Eu sempre faço alusão a eles. Seguindo, vamos diretamente ao capítulo 1, onde nós temos o prólogo, Deus é luz, o pecado, a confissão e o perdão. Vamos à leitura, são apenas 10 versículos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aqui a leitura do capítulo 1. O capítulo 1 vai trazer, assim, de certo modo, uma
analogia, uma comparação, nós podemos fazer, né, essa analogia, essa comparação com o capítulo 1 do Evangelho de João. Lembram? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, a palavra, o Logos. E aqui está falando exatamente de Cristo. Quando ele diz lá, a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho, ele está falando da manifestação de Cristo vindo ao mundo. Deus é luz, não há nele escuridão, por isso quem é de Deus deve viver na luz e não na escuridão do pecado. Mas precisamos confessar que somos pecadores. A questão que nós queremos retomar é a seguinte: por que é importante confessarmos os nossos pecados? Por que é importante confessarmos os nossos pecados? Vamos ao capítulo 2, onde nós temos os seguintes destaques. Jesus, o nosso advogado, o novo mandamento, não se deve amar o mundo, os anticristos e filhos de Deus. Vamos à leitura destes 29 versículos. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho
e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Eis a leitura do capítulo 2 da primeira carta de João. Traz muitos ensinamentos valiosos para nós. Ele está falando que nós não devemos pecar. Ele está falando que nós devemos viver uma vida santa, que devemos viver na luz. Aqueles que são de Deus são da luz. Lembra que ele falou no capítulo 1? Mas logo no início do capítulo 2, ele vai dizer, se pecarmos, e nós vamos pecar, temos um advogado junto a Deus o Pai, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, o grande mandamento, o novo mandamento não é novo, mas ele contempla toda a lei, que é amar. Por isso, aqueles que amam permanecem na luz. Aqueles que odeiam seu irmão estão em trevas. Mas nós não devemos amar tudo e a todos, porque ele vai dizer assim, não amem o mundo. A questão que nós queremos retomar neste capítulo é a seguinte: quais são os anticristos que João aponta? Quais são suas características? Quais são os anticristos que João aponta no capítulo 2? Quais são suas características? Vamos retomar esta questão ao final do nosso estudo. Vamos ao capítulo 3, onde nós temos os seguintes destaques: os filhos de Deus e os filhos do diabo e o amor aos irmãos. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa,
Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Eis a leitura do capítulo 3 desta primeira epístola de João. E ele está falando mais uma vez do amor, que é um tema muito caro para o apóstolo João. Ele está falando que todo aquele que permanece, vive no pecado, não é de Deus, não está na luz. Perceba que há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E é esta questão que eu quero retomar ao final dos ensinamentos, da retomada dos ensinamentos. Qual a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, segundo João? E por último ainda vai falar do amor aos irmãos, porque esta é a tônica cristã. É vivermos amando a Deus acima de tudo e de todos e amando ao próximo como a nós mesmos. Vamos ao capítulo 4, onde nós temos como destaques o espírito da verdade e o espírito do erro. E mais uma vez, Deus é amor. Vamos à leitura dos 21 versículos. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Eis a leitura do capítulo 4 com textos conhecidos, famosos, e não à toa, porque ressaltam a importância do amor e demonstram o que é o amor. E a questão que eu quero retomar ao final é a seguinte: qual a importância da frase nós amamos porque ele nos amou primeiro? Qual a importância da frase nós amamos porque ele nos amou primeiro? Perceba como o amor é algo constante nesta epístola e, de fato, João estava coberto de razão. Nós estamos estudando os últimos livros da Bíblia, as últimas cartas, e fala muitas vezes de falsos ensinamentos, fala muitas vezes que Cristo retornará, mas de nada disso vai adiantar se não ressaltarmos o amor. O amor que vem de Deus, o amor que precisa estar em nós, o amor que precisa estar sendo compartilhado ao nosso próximo. Eis a importância de estarmos vivendo na luz e não na escuridão, amando e não odiando. Vamos à leitura do último capítulo, capítulo 5, onde temos vários destaques: a fé que vence o mundo, o tríplice testemunho sobre Cristo, o poder da intercessão. Cristo é verdadeiro Deus. Vamos à leitura. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Eis a leitura do capítulo 5
da primeira carta de João. E a pergunta que nós queremos retomar é a seguinte: quais são os pecados que levam à morte? Quais são os pecados que levam à morte? Então, neste último capítulo, João vai finalizar a sua carta falando da fé que vence o mundo. A fé em Cristo Jesus. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. É claro que João não está dizendo aqui, os mandamentos de Deus não são difíceis de serem cumpridos perfeitamente. Claro que são, ninguém consegue perfeitamente cumprir os mandamentos, mas de guardá-los? Não, nós podemos guardar os mandamentos de Deus, nós podemos tê-los como alvos e ter como meta de vida. E aí ele vai falar do tríplice testemunho sobre Cristo, a água, o sangue e o Espírito. E isso nos remete aos sacramentos, ao batismo, à Santa Ceia. E nos sacramentos o Espírito está trabalhando a nossa fé, ele cria a fé, ele mantém a fé em nós. Fala também do poder da intercessão, e aí ele vai dizer que nós devemos interceder por aqueles que estão em pecado, mas nem tanto aqueles que estão cometendo pecados que levam à morte. E aí está a nossa questão que nós queremos retomar ao final. E por fim, João vai ressaltar que Cristo é o verdadeiro Deus, porque os gnósticos não estavam compactuando com esta verdade bíblica. Eles estavam ensinando falsos ensinamentos sobre Cristo. Que maravilha podermos estudar esta carta juntos, não é mesmo? Que carta edificante esta carta de 1 João. Vamos às questões que retomam os ensinamentos de cada capítulo? Primeira questão que retoma o capítulo 1. Por que é importante confessarmos os nossos pecados? Isso aqui a gente está falando com base lá no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados... aliás, a partir do versículo 8 é melhor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, se nós não confessarmos os nossos pecados, nós estamos nos enganando. E aí ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você quer ser perdoado pelos seus pecados? Confesse os seus pecados. Se você não confessar os seus pecados, não terá perdão. Daí a importância de confessarmos os nossos pecados. Questão 2, que retoma o capítulo 2. Quais são os anticristos que João aponta e quais são suas características? Ele diz lá, a partir do versículo 18 do capítulo 2, como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos, no plural, têm surgido. Ou seja, essa história de procurarmos quem é o anticristo, quem não é o anticristo, na verdade, existem vários anticristos. E aí ele diz, eles saíram do nosso meio. Eles estão na igreja, mas eles saem, porque eles não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. A característica deles, é claro, os falsos ensinamentos. E esses falsos ensinamentos não perduram. Eles ficam por um tempo na igreja, mas saem da igreja, porque eles não são dos nossos. E os anticristos são muitos. Todos aqueles que se opõem à fé em Cristo, à salvação em Cristo, são anticristos. Questão 3, que retoma o capítulo 3, é a seguinte. Qual a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, segundo João? Qual a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, segundo João? Ele diz lá no versículo 10 do capítulo 3, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Quem não ama o seu irmão, quem não pratica a justiça, quem comete pecados reiteradamente e não luta contra o seu pecado, este é filho do diabo. Pastor, mas eu pequei, então eu sou filho do diabo? Depende.
você pecou, mas você luta contra o seu pecado, você se arrepende do seu pecado, você confessa os seus pecados, você não é filho do diabo. Mas se você vive na lama do pecado, não se importa com isso, tem a sua consciência cauterizada, você não é um filho de Deus. E quem não é filho de Deus, não existe meio termo. É filho do diabo. Questão 4, que retoma o capítulo 4, é a seguinte: qual a importância da frase "nós amamos porque ele nos amou primeiro"? Essa frase, de fato, é importantíssima para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida cristã. Porque ela aponta para uma realidade. Nós não temos capacidade de amar antes de Deus nos amar. Nós só conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. E por isso nós precisamos, se nós queremos amar o nosso próximo, e é difícil amar o nosso próximo, nós precisamos olhar para o amor de Deus primeiro. Se Deus foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por nós quando nós ainda éramos seus inimigos, por que nós iremos cobrar do nosso próximo? Olha, você tem que ser assim, assado, você tem que fazer isso e aquilo para que eu te ame. Senão eu não vou te amar. Percebam o erro? Daí a importância dessa frase. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor vem dele. Questão 5, a última questão que retoma o capítulo 5 é a seguinte: quais são os pecados que levam à morte? Eu confesso a vocês que essa pergunta para mim é desafiante, mas eu fiz questão de trazê-la porque eu também queria a resposta. E eu retirei ela dos seguintes versículos, quando nós lemos lá no versículo 16 do capítulo 5. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. E isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. E aqui nós podemos observar que a Igreja Católica Romana, ela tem uma doutrina que parece até se inspirar um pouco nestes versículos, porque existem gradações de pecados, né? Existem pecados capitais, existem pecados mortais, existe até a ideia dos 7 pecados capitais que nós não defendemos, que nós não apoiamos porque para nós não é escriturística, porque não é de fato. Não é que é para nós apenas não é. E a questão é, João está falando que existem pecados que levam à morte, mas que pecados são esses? Nós sabemos que em outra oportunidade Jesus vai falar que todos os pecados podem ser perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez poderíamos, com auxílio deste texto, falar: um pecado que leva à morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, indo um pouco além, acredito que nós também podemos ressaltar que pecados de idolatria. E há muitos pecados que acabam esbarrando nessa idolatria. Lembra que Lutero, ao explicar o primeiro mandamento no Catecismo Menor, diz: tudo aquilo que prendes o teu coração e a tua mente ao teu Deus? E muitas vezes, quando nós nos entregamos ao pecado, nós estamos nos entregando à idolatria. Portanto, queridos irmãos e irmãs, cuidado quando você está muito próximo da idolatria. Tanto da idolatria grosseira, que é adorar outro Deus, que é confiar em outras coisas, quanto a disfarçada, que é dedicar a sua vida ao dinheiro, aos bens materiais, à fama, ao poder e às coisas deste mundo. Lembrem-se que João está se opondo especialmente ao gnosticismo. O gnosticismo dizia: pode viver a sua vida como você quiser, pode pecar à vontade, tá tudo beleza. E é por isso que ele se preocupa muito em ressaltar que a vida deve ser vivida na luz e não na escuridão do pecado. E quando pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lutar contra o pecado. Vamos procurar amar a Deus e amar o nosso próximo. E assim temos certeza que estaremos na luz. Deus é amor. Amemo-nos uns aos outros. Deste modo, bem joanino, quero concluir este estudo. Espero que tenha sido de proveito para você, como foi para mim. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com o estudo da segunda carta de João. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.